Bom dia a todos. Obrigado, Marco, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente abordar alguma coisa sobre esse acesso à transcirculação, que não é uma rotina no nosso dia a dia e que acaba sendo uma opção apenas em casos especiais e, quando bem selecionados e também pensados os materiais que serão envolvidos, a gente considera uma via factível e segura, como conclusão tanto da literatura quanto da prática. Esse é o nosso grupo atual, a gente fica no Rio de Janeiro, sou eu, José Alberto, o César, o Fausto, nossos 2 residentes. A gente concentra o nosso movimento no Instituto do Cérebro, uma instituição pública e de perfil totalmente neurocirúrgico, e como eu sempre falo, está de portas abertas para os colegas, qualquer um que estiver passeando pelo Rio, se quiser ir lá tomar um café, vai ser sempre um prazer recebê-los. A gente pensando no acesso à transcirculação, ele na verdade é um conceito de navegação retrógrada, onde você vai alcançar um alvo, seja um vaso ou uma patologia, acessando uma das artérias comunicantes que fazem, como a gente mesmo sabe, a conexão entre os sistemas direito e esquerdo ou antero-posterior da circulação cerebral. O mais importante dentro de uma estratégia de transcirculação é a gente exatamente compreender a patência dessas artérias e se nós consideramos esse acesso seguro para poder passarmos os microsistemas, porque isso vai estar diretamente relacionado com as complicações envolvidas no procedimento. Então, as indicações são, de forma gerais, indicações bem clássicas. Os aneurismas corpulentos do topo basilar, os aneurismas complexos do complexo comunicante anterior, os aneurismas da comunicante posterior fetal, os aneurismas do corpo da comunicante, não tanto os aneurismas de sua origem, os aneurismas da artéria cerebral superior, que a gente sabe que tem uma anatomia que a sua ascensão pelo sistema vértebro-basilar às vezes torna difícil o cateterismo, os aneurismas do T carotídeo, muito parecidos com o do topo basilar, tem essa dificuldade, às vezes, de posicionarmos os sistemas. E quando a gente precisa, por alguma situação mais intensa, realizar o sacrifício do vaso portador. Então, a gente tenta trazer algumas informações e antes a gente pensa nas complicações que estão envolvidas, como eu falei. A gente, nesse caso, claro, estamos de forma geral navegando em 2 vias de acesso, então nós temos mais chances estatísticas de termos fenômenos tromboembólicos, né? As dissecções arteriais estão envolvidas com a própria navegação dos microsistemas, as lesões da microcirculação, exatamente por estarmos passando por essas artérias de conexão que, de forma geral, não são corpulentas, em alguns casos sim são bem calibrosas, a gente vai ver que isso facilita e deixa um conforto muito maior no tratamento, mas que quando a gente navega tem que se pensar no sistema que vai passar exatamente para diminuir a chance de ruptura, de lesão desses vasos, e como também, e muitas vezes precisamos de duplo acesso, acabam estando relacionados às complicações das funções arteriais com os introdutores calibrosos. Então, a gente fazendo uma revisão dos casos, né, os aneurismas do topo basilar é um caso que, por exemplo, eu, na minha experiência, nunca precisei cruzar um stent pelo topo basilar. De forma geral, sempre consegui resolver da forma mais simples. Eu penso muito em sermos simplistas no tratamento das doenças complexas, desde que consigamos um bom resultado. Então, isso aqui eu só trouxe mais para chamar a atenção que, pelo tamanho do aneurisma, pela extensão da ectasia do topo basilar, como seria uma indicação boa, mas infelizmente eu não conseguia identificar uma comunicante posterior que desse segurança. Então, a gente fez o tratamento, basicamente, usando o stent Y e depois preenchendo com cóios, conseguindo uma segurança no paciente idoso, que tinha um efeito de massa no tronco desse paciente, mas que no final do controle a gente via que as comunicantes começaram a encher exatamente por um redirecionamento de fluxo. Então, às vezes, elas estão ali, mas pelo fato de estarem, de não aparecerem, não quer dizer que elas vão ser um acesso saudável. Pelo calibre dela, eu, de qualquer forma, não mudaria a estratégia para uma lesão, para um tratamento intercarotídeo. Ainda no topo basilar, mas pensando agora nos aneurismas do corpo, da comunicante posterior, esse caso é um caso recente, um paciente que chegou com uma hemorragia subaracnoideia. Na arteriografia diagnóstica, a gente viu uma lesão do topo basilar, uma comunicante posterior
nutrindo todo o hemisfério cerebral esquerdo do paciente e associado a isso uma oclusão de carótida espontânea. Então, na 3D, para a gente poder compreender melhor a lesão, a gente via o aneurisma mais voltado para a P1 esquerda, que foi o causador da hemorragia, e analisando bem, identificando o aneurisma do corpo da própria artéria comunicante posterior. A gente, no primeiro momento, como esse paciente estava em hemorragia, a gente fez o tratamento do aneurisma que a gente considerou ser o causador do sangramento, foi feita a oclusão do aneurisma do topo basilar, e agora, no segundo momento, a gente vai traçar a estratégia. A gente vai, claro, pesar o custo-benefício, porque esse paciente, se a gente tiver uma complicação, como o que Augusto mostrou, uma infelicidade de uma oclusão, de um diversor, de um estente nesse ramo, provavelmente vai causar, provavelmente não, com certeza vai ter uma isquemia maciça do hemisfério. Então, eu acho que é um dos padrões que a gente tem que avaliar bem quando se toma a decisão do tratamento transcirculação, é entender o custo-benefício do tratamento para a patologia que está sendo, abordada. Os aneurismas da cerebelar superior são lesões chatas tecnicamente, né, porque a gente sabe que o ângulo de origem desse vaso na basilar é sempre um ângulo agudo, que dificulta bastante o cateterismo desse vaso para a proteção dele, principalmente nos aneurismas quando são pequenos. A gente tem medo dos aneurismas pequenos da circulação posterior, a gente sabe que eles sangram. Então, muitas das vezes, quando você não tem a comunicante posterior, você precisa abrir mão de algumas manobras para conseguir cateterizar. A gente deu uma simonata na microguia para ela poder entrar na cerebral superior e depois acender um microcatéter, que a gente, nesse caso, fez um tratamento com stent coil e liberou um atlas com colocação dos coils e teve um bom resultado. Mas é claro que quando a gente tem um aneurisma como esse aqui, com uma comunicante posterior calibrosa que espontaneamente já cruzava para o sistema carotídeo e a própria anatomia da lesão favorecia essa abordagem transcirculação, a gente fica mais animado do que realizar uma manobra que nem sempre é exitosa. Então, a gente, pelo sistema carotídeo, a gente tinha acesso a essa comunicante, a gente, como de costume nessas lesões, tem que fazer um acesso duplo, foi feito um acesso radial para a circulação posterior, um femoral para o sistema carotídeo. Aqui já o microcatéter passado do sistema carotídeo, cateterizando a cerebelosa, o microcatéter já posicionado dentro do aneurisma. Sempre que faz esse tratamento, a gente deve colocar enjaulado o microcatéter para não ter que passar por esse estente depois dele ter sido liberado. Aqui o resultado final do cache de coils, do estente liberado se direcionando da comunicante para dentro da cerebelosa, e o resultado angiográfico final com preservação da circulação e oclusão do aneurisma. Os aneurismas do T carotídeo são complicados, né? Dependendo do seu tamanho, se são mais voltados para 1 ou para M1, e às vezes nós mesmos criamos alguns problemas. Esse paciente chegou no nosso serviço, já tinha sido previamente embolizado com COIS e outro serviço. É um aneurisma grande, muito mais corpulento do que a gente está vendo de fluxo aí, e que tinha calcificações, então não teve opção, não foi ventilada a opção de microcirurgia para esse paciente. Que lá no nosso serviço a gente tem um serviço de microcirurgia muito ativo. Então a gente optou por colocar um diversor de fluxo. E mesmo com controle de 3 anos e meio, a gente tinha essa imagem ainda, provavelmente por demanda da comunicante anterior, como o Marco sempre ressalta nas suas aulas, puxando o fluxo e mantendo um corpo ainda de aneurisma também residual. A gente, dentro da análise diagnóstica, começamos a compreender se existia essa patência do fluxo pela comunicante anterior e optamos, então, em fazer o tratamento transcirculação, cateterismo da carótida interna esquerda. Aqui já um microcatéter passado pela comunicante, posicionado dentro do aneurisma residual. Aqui a configuração prévia do cache de coils anterior e do diversor de fluxo. Aqui o resultado final do cache de coils que a gente
voltou no segundo tratamento, e o resultado angiográfico final do tratamento. E no controle de 6 meses já a gente vê uma resolução muito mais satisfatória do aneurisma e uma recomposição do sistema do comunicante anterior. Ainda no T carotídeo é sempre importante a gente entender como que ficam a comunicante anterior. Esse caso também foi um problema quase iatrogênico, um aneurisma que foi previamente outro, que foi clipado, mas que na clipagem a gente via que existia aneurisma e colo e aneurisma de corpo residual. Esse paciente foi acompanhado durante alguns meses e houve crescimento desse aneurisma residual e a gente ficou muito desconfortável e optou pelo tratamento, passando pela comunicante para poder fazer stent coios. Então aqui a gente vê o cateterismo da carótida direita, o microcatéter passado, o stent posicionado de M1 a 1 e pela carótida esquerda, em Jaylen, o microcatéter já dentro do aneurisma residual. O stent já liberado, o microcatéter posicionado. E aqui o resultado angiográfico final, a gente conseguiu uma proteção. A gente sempre tenta buscar a exclusão total, mas às vezes a gente tem que saber que o muito bom é inimigo do ótimo e saber a hora de parar, principalmente nesses aneurismas muito pequenos, em que você começa a trabalhar com coios também tão pequenininhos. Nos aneurismas do complexo comunicante anterior, esses aneurismas complexos também, né? A gente tem um caso aqui especial, um aneurisma volumoso, muito feio, né, geograficamente falando, e de um paciente que já tinha sido clipado um aneurisma comunicante posterior e que evoluiu com uma trombose da carótida interna esquerda. Então, todo o hemisfério esquerdo dele era dependente dessa comunicante. A gente fez o tratamento, um tratamento que para a gente é comum, né, passar da 1 para 2. A gente optou por não fazer a 1 a 1, exatamente para qualquer complicação, a gente ter a 1 desse paciente preservado. Se tiver, é muito melhor perder a 2 do que perder a 1 nesse caso. E o resultado geográfico final, conseguindo a patécia e a exclusão do aneurisma da circulação. E quando a gente começa a pensar, isso aqui não é um aneurisma, mas eu quis trazer só para a gente exemplificar os casos de necessidade de oclusão do vaso portador, uma fístula carótida cavernosa de altíssimo débito, um paciente grave, e que a gente, mesmo com 2 balões inflados dentro do seio, não conseguiu diminuir esse débito. A gente, enfim, pela gravidade da lesão, da necessidade de tratamento, optou pelo sacrifício do vaso. Colocamos 2 balões na carótida interna e quando a gente foi fazer o controle dos outros vasos, a gente observou que pela comunicante posterior ainda demandava fluxo nutrindo essa fístula. Então não tinha outra opção a não ser acender pela vertebral, cateterizar a comunicante, penetrar dentro do seio, começar um cast de coios e regredindo com esse cast até a oclusão. E a gente conseguiu a oclusão com a preservação da oftálmica, que eu acho que era importante para um paciente jovem. E como a gente sabe, esses casos têm uma repercussão muito boa clínica e o resultado em 24 horas é de uma satisfação muito grande. E também acontecem aqueles casos de alterações anatômicas, né? Aqui um caso relativamente raro, o aneurisma da trigeminal persistente, o aneurisma corpulento, volumoso, uma paciente jovem. A gente queria tratar esse aneurisma e precisava preservar essa trigeminal. Então foi feito o tratamento transcirculação, passagem do microcatéter, cateterismo em Jaylen do aneurisma, a liberação do stent, a formação do cast de coios e a oclusão do aneurisma, os controles mantendo o fluxo preservado. Então, de forma geral, a gente pode concluir que o acesso transcirculação ele é efetivo, ele é seguro, desde que você consiga fazer o estudo anatômico e pense de forma correta nos sistemas que você vai utilizar. E hoje em dia, assim, com a facilidade dos sistemas 017, acabam sendo preferencialmente aqueles que a gente usa quando precisa da utilização de stent. Muito obrigado.